economia muito ligada à questão da terra, né? Foi-se o tempo que Vacaria estava ligada, não vou dizer exclusivamente, mas muito mais ao gado, né, do que qualquer outra fonte de renda. Hoje é muito mais a maçã, os pequenos frutos, os grãos, e lógico, a pecuária ainda continua. A terra do rodeio crioulo internacional, que dá fama à cidade, e eu vejo que há uma desvalorização do tropeirismo em Vacaria, porque são poucas as pessoas. Agora há pouco o pessoal comentava sobre conhecer, ontem a Priscila falava também sobre pertencimento. Tem gente que não sabe, nasceu, se criou em Vacaria e não sabe a relação de Vacaria com o tropeirismo. Então, a Vacaria começa com a ocupação espanhola por causa de uma tropiada. Tá? Entre 1692 e 1697 chegam os primeiros povoadores. Tá? Inclusive, é considerado um dos registros, o senhor que é professor de história, um dos registros históricos mais antigos do estado, a pedra que tem no museu, chamada Pedra do Museu, que o pessoal chama carinhosamente. Nós tivemos, né, então, os ataques dos bandeirantes que atacavam os povoados missioneiros, e numa dessas, num ataque ao povoado missioneiro de São Luís das Missões, né, e vocês vão ver daqui a pouquinho a imagem da pedra, num ataque a São Luís das Missões, os jesuítas que sobreviveram, porque para o paulista o bandeirante é um herói, é um desbravador, é aquele que vai em busca do desconhecido, era aquele que desbravava territórios até então desconhecidos. Você vai em São Paulo, eles têm a rodovia dos Bandeirantes, eles têm a Raposo Tavares, eles têm a Fernão Dias, eles têm a rádio e TV Bandeirantes. O Bandeirante, o paulistano é um herói. Para nós aqui eles iam escravizar indígenas e até mesmo assassinar padres, que os padres, lógico, não eram contra o escravismo indígena, tanto que catequizavam os indígenas dos povoados missioneiros. Hoje há um questionamento, né, sobre até que ponto as missões jesuíticas foram positivas na questão do aculturamento europeizado em cima do aculturamento indígena, nativo. Porque depois do jesuíta, o indígena passa a usar roupa à moda europeia, passa a habitar casas à moda europeia, falar idiomas europeus, ter uma religião europeia. Então ele perde a sua cultura, ou abre mão de boa parte da sua cultura, para absorver meio que forçosamente a cultura europeizada. Mas isso é outra história. O fato é que num desses ataques aos povoados missioneiros, em São Luís das Missões, os jesuítas que sobreviveram com os indígenas que não foram capturados, trazem a primeira tropa de gado de São Luís das Missões para a região dos Campos em cima da Serra. Vacaria na época era muito maior do que agora geograficamente, né, pelas cercas naturais, né, então já vou chegar nessas cercas naturais. Então o gado que chega em Vacaria vem de São Luís das Missões e vem por onde hoje mais ou menos, agora há pouco se falava, né, na Rota do Sol, que foi rota de tropeiro, a 285 de Vacaria até Passo Fundo, depois de Passo Fundo, região de Cruz Alta, né? Boa parte da 285 hoje foi rota de tropeiro, né? E chega então mais ou menos por onde hoje é a BR-285, essa primeira tropa de gado, que vai dar origem à Vaqueria de los Pinales, porque era a terra que, pelo Tratado de Tordesilhas, deveria pertencer aos espanhóis. Essa é a pedra do museu. Vocês notam ali um SA de Sanctus Aloysius, que em latim, São Luís, né? Então, povoado missioneiro de São Luís das Missões. Tem uma briga por causa dessa pedra. O pessoal de Bom Jesus, inclusive a dona Lucila, diz que essa pedra tinha que estar no Museu de Bom Jesus e não no Museu de Vacaria, porque ela foi encontrada num local que hoje pertence geograficamente para Bom Jesus. Essa pedra tinha mais de 1 metro de altura.
e não se sabe se foi quebrada de propósito para ficar mais fácil o transporte ou se acidentalmente. O fato é que a parte de baixo dessa pedra não existe mais. Ficou só a parte onde foi talhada, né, com talhadeira e marreta, que os jesuítas talharam essas inscrições. E a outra indefinição é quanto à grafia. Vocês podem notar ali que eu dei uma ampliada no SA do Sanctus Aloysius, e alguns historiadores dizem que o último dígito é um 2, outros dizem que é um 7. Foi entre 1692 e 1697, então, que chega esse gado à região dos Campos da Serra. Alguns historiadores, por conta das datas dos ataques dos bandeirantes aos povoados missioneiros, a maioria fecha com 1697. A maioria acredita que o último dígito é o 7. Mas o fato é que essa pedra está lá no museu. Por que esse gado é levado para a vacaria? Por que surge a vaqueria de Los Pinares? Por causa das cercas naturais. Ao norte o rio Pelotas, ao sul o rio das Antas, a leste os aparados da serra, os cânions, né, dos aparados da serra, e a oeste, tanto é que hoje tem uma cidade chamada Mato Castelhano. Eram duas regiões de mato fechado, por isso que naquela lâmina anterior, ali eu mostrei aquele slide anterior, tinha uma inscrição assim, que a estrada foi uma picada aberta a facão. Alguns historiadores dizem que está registrados nos diários dos jesuítas que não era possível você chegar à região passando no meio desse mato, que foi aberta a facão, uma picada para passar no meio. Hoje tem o município de Mato Castelhano, mas de mato muito pouco, que com o tempo foi sendo desmatado cada vez mais, mas eram as 4 cercas naturais. O gado ficava confinado numa região muito grande, que hoje pega Bom Jesus, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, Vacaria, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Esmeralda, Pinhal da Serra, Lagoa Vermelha, e outras cidades além de Lagoa Vermelha até chegar na região de Mato Castelhano. Se tem aqui umas 8 cidades, mas muito mais que isso. Eu chutaria hoje umas 15 cidades de todos os campos de cima da serra. Agora há pouco a gente comentava, né, de Pinhal da Serra, que emancipou de Esmeralda, que Esmeralda emancipou de Vacaria, né? Então, para se ter uma noção do que eram os campos de cima da serra. Aqui as linhas, né, aqui, os tratados de Santo Ildefonso, de Madrid, que vieram pós-tratado de Tordesilhas, que não foram respeitados, mas aqui vocês têm mais ou menos a região dos 7 povos das missões. Vacaria fica mais ou menos aqui, então você vai ter os aparados da serra, viu? Pelotas, o Antas, e aqui a região, então, Mato Castelhano e Mato Português, só para situar um pouquinho mais geograficamente. E até que chegam então os portugueses, começa aquela história de que Portugal não respeitou o Tratado de Tordesilhas, e o pessoal que comentava sobre Laguna, né? Muitos lagunenses, descendentes de portugueses, né? Alguns acredita-se que eram portugueses imigrantes, outros eram filhos, talvez netos de portugueses que vieram para a Laguna. Esses portugueses ou descendentes de portugueses sobem a serra, por onde hoje é São José dos Ausentes, chegam a Vacaria e, né, por Bom Jesus, uma outra rota. O espanhol vem do oeste para Vacaria, o português do leste para Vacaria. São 2 rotas diferentes. E em 1750, ontem a gente comentava com a Priscila, né, tem a lenda de Nossa Senhora da Oliveira, que era um camponês, né, de origem portuguesa, tá? Que estava queimando o macegão para limpar o terreno e plantar pasto. Era um criador de gado. Em determinado ponto não queimou aquele macegão. E ele foi ver, não, por que não queimou ali? Chegou lá, tinha um monte de pedra, uma oliveira, uma árvore de oliveira, até porque a oliveira dá no meio das pedras, né? E ele achou uma imagem de uma santa. Pelo catálogo dos santos católicos, a imagem seria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas, por idas e vindas, ficou caracterizado como Nossa Senhora da Oliveira, né? E daí vem a lenda
que por 3 vezes tentaram levar essa imagem de Vacaria para outro lugar. Uma vez deu um temporal, tiveram que voltar. Outra vez adoeceu um padre, não puderam viajar. Outra vez rodou um cavalo, derrubou o padre, quebrou uma perna, tiveram que voltar. Teria uma outra versão que numa ocasião que a imagem estava sendo deslocada para outro lugar, ela simplesmente desapareceu do meio das coisas, das bagagens, e reapareceu no mesmo lugar. Essa é a versão lendária. A versão histórica, científica, é que algum tropeiro deixou essa imagem lá, de propósito, ou esqueceu essa imagem, porque é uma santa portuguesa. Nossa Senhora Perpétua do Socorro é uma santa portuguesa, né? Então, aí mais um marco da ocupação portuguesa. Até que em 1752, a gente comentava ontem à noite com a Priscila, Fazenda do Socorro, primeira propriedade de terra escriturada, vamos dizer assim, que o rei de Portugal deu, né, a terra, né, em forma de sesmarias. Primeira terra escriturada, apesar de que já se tinham poceiros de origem portuguesa morando ali. E em 1768, né, se torna freguesia de Santo Antônio da Patrulha. Freguesia em português de Portugal é distrito. Então por isso que tem a história que Vacaria foi distrito de Santo Antônio da Patrulha e emancipou-se de Santo Antônio da Patrulha. E aqui a Priscila quer conhecer uma imagem da Fazenda do Socorro, estilo colonial português, evidentemente. Essa parte, o pessoal comenta que é praticamente os donos da atual Fazenda do Socorro, né? Isso aí justamente a entrada da capela. Eles comentam que isso aqui seriam os fundos da fazenda. Porque hoje, né, isso é claro, é a entrada atual, por causa da BR-116 que liga a Vacaria a Lages, né? Mas, quando foi criada a fazenda, a entrada era para o outro lado, onde hoje é um descampado, né? A entrada era pelo outro lado, porque era a rota que os tropeiros faziam. Justamente a tropa que os tropeiros faziam. Com o passar do tempo, né, surgem novas rotas, novos corredores de tropas, novas possibilidades de comércio e logística, justamente com os tropeiros, e eles foram fundamentais para justamente essa ligação de Vacaria com outras regiões longínquas. Inclusive o litoral norte do Rio Grande do Sul, onde estamos, e o litoral sul de Santa Catarina. O meu avô, Pedro Pereira Bueno, nasceu na atual Capela da Luz, né? Não pertence mais para Vacaria, que Monte Alegre dos Campos emancipou-se de Vacaria, tá? Normalmente, com 14 mula cargueira, né, saía de Monte Alegre, onde hoje é Monte Alegre, vinha até Torres, ou então até o litoral sul de Santa Catarina. Ele falava na Praia Grande, ele falava em Araranguá, falava na Serra da Rocinha, mas ele também falava do Rio Canoas, desculpe, do Rio Camisas, do Rio Tainhas, né? Então, eu falava de Torres também, né? Falava muito de Torres. Então, e daí tem a imprecisão, né, das datas, que na prática o vô nasceu em 1924, mas ele foi registrado, né, só em 1926, e ainda assim, e um outro detalhe, ele foi registrado pela família que criou ele. Tanto é que nós perdemos o sobrenome alemão. O pai do meu avô era descendência direta alemã. E a família que criou ele, registrou ele, mas registrou como nascido em 26. E é o que está nos documentos. E mais ou menos em 1942 é que ele fazia essas lidas aí. Então, essa foto é da carteira de trabalho. Foto da carteira de trabalho. O que ele e outros tropeiros da região faziam? Traziam para Torres abóbora, moranga, ali tem o erro de digitação, não pegou o acento no abóbora. Abóbora, moranga, aipim, queijo, salame, pinhão, feijão, entre outros produtos da terra, como eles diziam, que plantavam, que produziam, né, lá na região, traziam aqui para Torres, para Praia Grande, litoral sul de Santa Catarina, levavam daqui para lá, né, ele está como traziam, né,
que eu editei esses slides lá em Porque Vacaria. tu tá lá em Vacaria. Né? Por isso que tal traziam, no nosso caso aqui ao contrário, eles levavam. Né? Só programa geográfico. Rapadura, cachaça, açúcar mascavo, tecido, dedal, linha, querosene, arroz, sal, a banana e o abacaxi, né? Eles comentavam que a banana e o abacaxi eram frutos que não dão, não tem nos campos da serra, né? E levavam daqui para lá. Aí eu escaneei o documento, né, do vô, que a carteira de trabalho, né, que coloca como 24 de novembro de 1926, o nascimento dele. E aqui, um dos registros mais antigos do vô, quando ele foi do sítio para Vacaria, que ele largou a vida de tropeiro, ele tinha a carreta, né, puxada aí por 2 animais, era um burro e uma égua, né, e sempre ligado à história da cultura gaúcha, né? Ali vocês conseguem ver ele de bombacha, de chinelo campeiro, de alpargata, mas não está de botas, né? Mas de chinelo e de chapéu. Ele conta que ele não usou bombacha em 2 ocasiões na vida dele. Quando ele fez a primeira Eucaristia, ele estava usando calça, e quando ele veio do campo para a cidade para fazer o alistamento, então com 20 anos e não com 18, por causa das datas, né, que ele se apresentou no quartel de calça, senão só bombacha, né, só bombacha. Inclusive ele foi sepultado de bombacha e antes de fechar o caixão foi colocado o chapéu em cima das mãos, né, e eu que fiz o nó do lenço no caixão. Eu fui o primeiro a chegar na funerária, fui eu que botei ele dentro do caixão, ele morreu em casa, função de complicações cardíacas por causa da diabetes, infartou, o funerário chegou a buscar ele em casa, né, fui chamado médico, fiz tudo que é possível, quando o médico chegou, já estava em óbito, mas eu botei ele dentro do caixão, dentro de casa, e na funerária eu fui o primeiro a chegar, e eu que fiz o nó do lenço dele. E é por causa desse sangue que tu tá aqui. E está no meu livro, né? Meu falecido avô Pedro Pereira Bueno foi um exemplo disso, né? Da apropriado. Plantava batata, milho, feijão, morango, abóbora. Aqui a abóbora com digitação certa, né? Com acento, mandioca, entre outros produtos. Levava os encargueiros de mula até Torres, onde se estabeleceu uma rota de tropeiros entre a serra e o litoral do país. E muitas vezes esses produtos eram trocados, era na base do escambo, não necessariamente do dinheiro, podia ser feita a troca, né? E aqueles produtos ali que a gente já citou, né? O açúcar amarelo, né? Cachaça, rapadura, café, sal, arroz, utensílios domésticos, ferramentas, né? E claro, também levava em dinheiro, podia ser levado e ser vendido e comercializado e levado em dinheiro, voltado em dinheiro para casa. O seu Elisiário, né, a casinha do seu Elisiário morava ainda existe, do lado da minha casa, aliás, onde a gente mora era a casa do vô Pedro. O seu Elisiário Vieira de Jesus, quando ele me deu essa entrevista, 4 de julho de 2006, ele disse: eu estou com quase 81, né? O seu Elisiário, uma pessoa que de conhecimento, de uma simpatia, de uma lucidez, com a idade que estava, alguns anos depois, acho que ele tinha mais uns 2 anos depois dessa entrevista, ele acabou falecendo. Mas ele muito, muito lúcido, até o último momento, né? A última vez que eu falei com ele, a ambulância foi buscar ele em casa. Eu ajudei a colocar ele na maca, né? Tirar de dentro de casa de ambulância para levar para o hospital. E ele já estava ali bastante debilitado. E mesmo, só que o seu Elisiário, além de tropa de mula, ele também lidou com tropa de gado. E aí isso aí também está no meu livro, né, alguns trechos da entrevista. Em que época o senhor tropeava, o senhor lembra do ano? Ele
48 mais ou menos, nós ia com uma comitiva e animal de trabalho para trazer o gado. Ele começou então com tropa de gado e depois passou para a tropa de... essa mulinha aqui é um monumento. Antes se falou muito no monumento de Tropilha. A gente viu lá. Criúva, interior de Caxias do Sul, é um distrito de Caxias do Sul. Esse é um projeto. Apesar que geograficamente muito mais perto de São Marcos, Criúva está a mais de 50 quilômetros de Caxias do Sul e a 15, 16 quilômetros de São Marcos. Eu fui a Criúva 2 vezes, mais por São Marcos. Pega tudo estrada asfaltada, com um trecho muito mais curto. Explica um pouquinho desse monumento, porque é bem interessante. Criúva, terra dos irmãos Bertucci, né? Criúva não, toda a região, eles são da Mulada. Uhum. A Mulada dá em torno de 11, 12 quilômetros desse monumento. Esse monumento é na entrada do distrito. Uhum. Você tem uma avenida, tem esse monumento. Se você pegar a direita, você vai para Mulada, onde tem a fazenda dos irmãos Bertucci, e onde eles nasceram, se criaram, aprenderam a tocar gaita. Mas os próprios familiares dos Bertucci passavam com tropa de mula e de gado por dentro da Criúva, saiu em São Manuel, saiu em Vacaria. Uhum. E também em uma Caxias, também em uma São Marcos. Né? E toda a região ali muito ligada à tradição gaúcha e também ao tropeirismo. Tanto que tem esse monumento aí. Edgar, tu chegou a ver as outras? Tu sabe desse projeto assim um pouco mais? São várias, né, Beto? Não sei quem criou, até vou pesquisar melhor, mas a guia de turismo e professora nos explicou que não existe só essa. E nós vimos mais uma no Fazenda Souza. É uma série, eu estou falando porque o Lara está aqui também, é um monumento pequenininho de cimento simples, uma mulinha com cargueiro, né? Todas iguais. E todas iguais e tem várias, né? Então ele fez tipo, só que ele faleceu depois, não completou o projeto dele. Tu sabe um pouco mais? Agora me pegou de Uhum. dizer assim, 2003. Nos anos 2000 eu comecei a andar com cargueiro. Fui para a cavalgada dos índios, lá eu conheci o Zoreia e o Ivan, o seu Sérgio, né, fazia a cavalgada junto, Cavaleiro das Neves. Então dizer que eu sempre gostei disso aí, a ideia de fazer a primeira tropeada a Caxias do Sul. Eu provoquei eles na cavalgada da Serra, estou tirando um pouquinho de tempo só para tirar colocar. Esse projeto é do Ivan Machado. Exatamente. Uhum. Cavaleiro das Neves, junto com o Sérgio Barbosa e os familiares, um de Porto Alegre. Daí eu provoquei eles para ir a Caxias do Sul numa tropeada. Cavalgada da Serra, dava e não dava, e ele só disse assim para eles, se você não for esse ano, eu vou sozinho. Daí esse centenário assim, não, vamos sim. Já marquei uma reunião em São Francisco. E daí em outubro, dia da criança, é marcado para nós chegar em Caxias. Eu saí do Cerrito com os cargueiros, vinha a maquiné carregar com 80 litros de cachaça, 3 cargueiros eu levei. Subi uma serra, eles me esperaram lá no falecido Fonseca. E dali nós fomos para Caxias. Dizer assim, passamos na barragem dos Blanc. E aí eu mandei antes dessa cavalgada, o Rigoto era de lá, o Rigoto era governador, a intermédia do amigo meu de Maquiné, mandou um ofício para o governador Rigoto, para se ele me recebia lá sobre os tropeiros, uma ajuda que nós ia para Caxias. Não me avisaram, foi o pessoal do Cavaleiro das Neves, o Rigoto atendeu. E o Ivan Machado que fazia todo o manuscrito. E aí o Rigoto não pôde receber nós em Caxias. Foi um responsável por ele, recebeu nós, o cara deu 2 telefones, 2 números. A meu pedido do governador, dia 20 de setembro é para vocês desfilar em Porto Alegre com os cargueiros.
eu perdi aqueles contatos, não tinha nada para anotar e eles também não conseguiram me retornar. Chegou 20 de setembro, Porto Alegre com 3 cargueiros, aquele cavalo aposentado que eu tenho é Cuyudo. 2 cargueiros, subi a Boa Vista, Riozinho, Cará, passei em Osório, Passinho, Capivari, Águas Claras, Viamão, Avenida Ipiranga, isso eu tenho naqueles livros ali. Até o Parque da Harmonia e depois, através do Telmo de Limas Freitas, que eu conheci lá em Bom Jesus, eu cheguei lá e pedi, ó, eu preciso ir no governador, deixa comigo, Passou para lá e para cá. 3 horas da tarde, 1 hora normalmente eu chegava em Porto Alegre, programado. 3 horas da tarde, ele é para te estar lá e eu vou estar junto contigo. Então daí nasceu Ivan Machado, Cavaleiro das Neves. Eu continuei indo a Porto Alegre, eles não puderam ir. Primeira viagem a Caxias do Sul. Tá, e aí ele 2003, Ivan Machado, daí entrou ele tinha um comando forte de influente. Tá lá a mulinha e ele queria montar em Maquiné. Eu acho que ele faleceu antes, né? Porque ele tinha um projeto maior dessas mulinhas nos pontos principais. Depois nós vamos pesquisar mais sobre isso. Tem que ser registro urgente. Porque daí ali, vocês falaram, Fazenda Souza. Isso, A Zona Lise. Nair, que está no último livro da Academia Vacariense de Letras, que eu entrevistei, apresentei no Senato. Agora, esse ano, eu apresentei no Senato em Bom Jesus. A entrevista da dona Nair está no nosso livro da Academia Vacariense de Letras e vai sair nos anais do Senato. Os familiares dela tinham propriedade em Fazenda Souza, Vila Seca e aquela história do inverno e verão. No inverno, quando pelava o pasto por causa da geada, levava o gado para onde o inverno era mais brando, mais ameno, onde tinha pasto para o gado. No verão, onde o pasto vinha de novo, o Viçoso trazia de volta, né? E ela era madrinheira de tropa justamente nessa região. Mas seguindo aqui, histórias agora do seu Elisiário. Eu perguntei para ele, o vô, né, me contava que tropeava para Torres. Como é o caminho para lá? Passa para o Bom Jesus, são os ausentes e depois? Ele disse, depois dos ausentes, para lá já começa a descer a serra, para ir cair para a Rocinha. E depois para a Praia Grande. Entra em Bom Jesus, pega as direitas, passa o Rio Tainhas, passa o rio, ele ficou pensativo. Esse é o máximo. Né, tentando lembrar o nome de qual rio era. Né. Daí ele não conseguiu lembrar. Ele disse, o vô me contava sobre o Rio Tainhas, que eles tropearam mais ou menos ali, né, na década de 40, eles não chegaram a tropear juntos, mas mais ou menos as mesmas rotas na mesma década. Daí ele disse, eu disse para ele, o vô me contava sobre o Rio Tainhas, que ele gostava de passar o Rio Tainhas, porque ele era um rio largo, no passo, né, onde eles atravessavam, mas que a correnteza era fraca, a água era baixa, né, não oferecia risco nem para o tropeiro, nem para as mulas. Né. E daí ele me respondeu, não, eu perguntei, era muito fundo a região lá, era poço? Ele disse, não é que seja poço, eram uns buracos muito fundos, que ele disse que tinha um lugar que era bom de passar, mas tinha lugar que ele tinha medo. Né? Ele disse, não é que fosse poço, mas tinha uns buracos muito fundos, tinha a cachoeira à esquerda para quem vai daqui para lá. Né? O pessoal que falou, né, das cascatas, hoje eles chamam cascata, na época a gente dizia cachoeira mesmo. Né? Podia estar frio, podia estar o sol que tivesse. Subia aquela serração que inteira era bonito de ver. Eu não me deixaram ir lá perto ver, mas era bonito. Disse que não, todo mundo dizia, não vá lá perto, porque é perigoso. Vai cair, tu vai morrer afogado. Né? Ele disse que não deixaram ele ver. Daí eu perguntei o que ele levava, né? Os cargueiros. Ele disse, não levava nada. Mas de Torres trazia polvilho, né, o porvilho, como ele disse, arroz, farinha, fruta. Da Praia Grande, de lá nós trazia fruta, banana, essas coisas que para cá não tem. E depois, informalmente, ele falou do abacaxi também. E ele tem uma foto, um quadro,
E agora está na sala da minha casa. Quando ele morreu, a viúva dele deu o quadro para mim. E é justamente esse quadro ali. Porque ele tinha um quadro, Os Tropeiros na Veia de uma Cachoeira, que está lá em casa. Ele disse, aquela foto que o senhor tem ali na parede, com uma tropa de cargueiros, é o senhor? Ele disse, não, aquele quadro foi o falecido Marcelo que me deu. Esse falecido Marcelo que ele cita, o pessoal diz que ele é irmão de criação do meu pai. Mas alguns dizem que ele era filho fora do casamento do meu avô. Né? A família tem como irmão de criação. Foi o falecido Marcelo que me deu. Né? Mas é a mesma coisa que você está olhando as coisas da época. Era bem assim. Nessa época a gente ia com 14 cargueiros. Cada cargueiro ia 90 quilos. O burro carregava mais. Mas a base é, né, uns 45 de cada lado. Né? Então uma outra, aqui de uma fala da dona Dalva Homerson da Telha. Essa pesquisadora já é falecida. O livro Raiz de Vacaria foi editado em 1996, tem praticamente 30 anos. Não foi feita uma nova edição do Raiz de Vacaria, né? Mas ela escreveu de tudo que levavam do campo para a cidade. Queijo, charque, couro, lã, crina, mel, etc. Em troca, iriam carregar o que a cidade tinha para oferecer aos que ficavam no interior, longe dos produtos difíceis, né, de serem encontrados. Ali aquele 25 ele puxou, na hora de editar, puxou a página ali. Querosene, açúcar, café, arroz, sal, enlatados, bijuterias, né, que foi a expressão que ela usou, fazendas, né, a parte dos tecidos, aviamentos, vinho em barril, o pessoal comentou antes da cachaça, o senhor falou da cachaça, então é o que era transportado. E merece pesquisa, porque eu quero saber, né, a rota que o vô fazia. O Rio Canoas, o Rio Tainhas, onde ficam esses rios, onde eram os Camisas. pastos, né? Camisas. Então, tanto Camisas quanto Tainhas, né, uma coisa é tu olhar no mapa. Ah, o rio está aqui, não se discute. Mas onde que era o passo? Onde é que dava para atravessar? Foi construída alguma barragem? Você pega o passo da Barra Grande, hoje não existe mais. Deve estar uns 40, 50 metros embaixo d'água, que era o passo da Barra Grande por causa da usina, né, da Baeza, no Rio Pelotas. Temos que buscar essas informações. De preferência, tu tem que ir de mula, né? Começar a tua jornada de mula. O Augusto Saint-Hilaire, que é uma outra fonte muito grande, né, de referência, ele percorreu o Rio Grande do Sul entre 1822 e 1824. Sim. Ele colocou no diário dele que quando ele estava em São Xavier, ele estava em São Xavier, ele comprou produtos de um comerciante e o comerciante disse, olha, boa parte disso que eu tenho aqui no bolicho, os tropeiros me trouxeram lá de Vacaria. Foi tropeiro que me trouxe de Vacaria para cá. Então, o próprio Saint-Hilaire, né, cita aí os tropeiros indiretamente no diário dele. Então, por enquanto, mil graças. Nos encontramos em outros momentos por aí, se Deus quiser, com novas informações, tanto de vocês quanto minhas, mas os campos de cima da serra tem essa forte ligação aí com o litoral norte do Rio Grande do Sul, litoral sul de Santa Catarina. O livro que eu citei é esse aqui, tem o prefácio e apresentação do Walter Fraga Nunes e da dona Lucila Sgarbi, né? E, Milena, por favor, me alcance os da Academia Vacarense de Letras. Roncou. Os da Academia Vacarense de Letras. Ontem eu comentava com o pessoal que indiretamente eu acabo caindo no tropeirismo, né? Esse aqui, que é a segunda antologia, esse livro é de 2023, tá? Página 200, tem o meu texto, que é a influência dos açorianos na região dos campos de cima da serra, tá? Mas
o açoriano atrelado ao tropeiro, como o senhor falava, tá? Porque os açorianos que chegam à nossa região, e assim como os desbravadores, né, acabam chegando por rotas que os tropeiros abriram. Daí você pega lá Cristóvão Pereira de Abreu, pega outros tropeiros que abriram caminhos, né, esses sim eram os verdadeiros desbravadores, que abriram os caminhos. E sobre açorianos, a Anita Garibaldi era neta e sobrinha de tropeiros, né? Então, e era açoriana, de descendência direta açoriana. Inclusive, o meu grande amigo de Laguna, vou pedir o nome agora, que foi que ele botou no livro lá de Laguna, que foi até para Itália. Ah, ele é bem famoso, eu sei de quem tu está falando. Deve estar dormindo. Depois a gente fala no outro vídeo. Ele, né, estudioso. Fala muito ele conseguiu documentos de batismo, né, das igrejas, né, conseguiu de uma paróquia o batismo da Anita, que dizia: Anita, né, de Jesus Ribeiro, filha de fulano e Beltrano, ele natural dos Açores, ela de tal lugar. Então, o avô paterno era natural dos Açores. E eram tropeiros também. Esse aqui é do ano passado, a terceira antologia. Vamos ver aqui. Página. Página 160. O tropeirismo e vacaria num contexto dos campos de cima da serra. É o material que eu mandei para o Clavirro, que ele pediu para fazer a pesquisa, né? Entrou no Araucária 3 do ano passado, que abordava então aí os tropeiros no contexto dos campos de cima da serra, claro que ligados também ao litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, né? E o que o Clavirro tinha comentado. E esse ano, né, a quarta antologia, tem a história da Nair, lá da Criúva, que era madrinheira de tropa, que aquela história de você cansar o menos possível a mula madrinha ou a égua madrinha, colocava um gurizinho de uns 10, 12 anos no máximo, para não pesar no bicho, ou uma menina. E ela diz que tanto o avô quanto o pai e os tios, isso está no livro, né, todos ligados ao tropeirismo, e indiretamente ela, né, também estava ligada quando ela foi para estudar, que ela teve que ir para a escola, nas férias de verão, ela aproveitava justamente para fazer aquele deslocamento do gado que a gente estava falando ali, na história do inverno e do verão, né? Você tirar o gado no inverno, quando o campo está seco por causa da geada, levar para onde o inverno é mais ameno. Aqui na região de Bom Jesus, que é mais também região de altitude, né? O ponto mais alto do Rio Grande do Sul é São José dos Ausentes, mas a região de Bom Jesus, a própria dona Lucila comenta que o pessoal levava o gado para o mato, que no mato era mais quente no inverno, né? Chegava o verão, voltava o pasto, trazia o gado de volta. Então, e a dona Nair foi madrinheira de tropa aí, que me deu a entrevista e está na quarta antologia da Academia Vaqueirense de Letras. Então, indiretamente, das 3 antologias que eu tenho aqui, 2 eu escrevo diretamente sobre o tropeirismo, uma indiretamente. O meu livro é sobre tropeirismo, né? A primeira antologia que está esgotada, não temos mais livro da antologia 1 da Academia Vaqueirense de Letras, era também atrelada a Anita Garibaldi, que percorreu rotas de tropeiro quando passou por Vacaria, né? Quando vem mais ou menos da região onde hoje é Caxias do Sul, passa por Vacaria e vai a São Gabriel, de São Gabriel vai para o Uruguai, e levando uma tropa de gado, diga-se de passagem, quando Garibaldi vai embora do Rio Grande do Sul para o Uruguai, ele leva uma tropa de gado. Contam os historiadores que ele não tinha experiência como tropeiro, que parte da tropa morreu no caminho,
outra parte ele vendeu para custear os próprios tropeiros que acompanhavam ele, e chegou um ponto que o couro valia mais do que a carne, que valia mais a pena carnear os animais e tirar o couro, mas que ele chega no Uruguai praticamente com, sei lá, meia dúzia de animais quando chegou lá. Então, a minha escrita volta e meia cai no tropeiro. O fruto não cai longe do pé, né? Muito, muito bom. Muito obrigada, uma honra. Muito boa.